O que exatamente um gestor deveria fazer no seu dia a dia? Alguns gestores passam o dia em reuniões, outros gestores passam o dia na operação, outros passam o dia resolvendo problemas com sua equipe, outros passam o dia elaborando relatórios. Mas, afinal de contas, qual é o verdadeiro papel de um gestor? Olá, eu sou o Kleber Nóbrega, autor do livro O ABC da Gestão, e estou compartilhando o conteúdo do livro nesta série intitulada Gestão sem Complicação, em que eu apresento o CPF do gestor, conceitos, princípios e ferramentas para fazer gestão e um mundo melhor. E nessa jornada nós temos a companhia de três personagens: a Helena, a gestora empreendedora que quer fazer a coisa certa, e o Roberto, que é o gestor improvisador, que acredita que na teoria a prática é o que funciona, e o Carlos, que é o mentor, que orienta os dois sobre como melhorar a gestão. A Helena começa falando que no encontro anterior nós fizemos aquele exercício sobre como funciona a prática de gestão e o que nós vamos fazer hoje, Carlos, porque ela diz que muitas vezes ela passa o dia resolvendo problemas. Outras pessoas passam o dia em reunião. Qual é a maneira correta de atuar? O Carlos traz um ditado e diz que, como diz o ditado, quem muito faz, pouco pensa. Ou seja, o gestor precisa pensar e organizar e não apenas executar. A Helena então pergunta qual é a música, relacionada a esse capítulo do livro. O Carlos abre o livro e diz: é um trecho de uma música de Belchior que diz assim: deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço, sem ter visto a vida. Então, quando você se deixa arrastar sem ter visto a vida, é como o gestor que não vê o que está acontecendo porque ele está concentrado fazendo uma determinada tarefa. É o gestor tarefeiro. E aí o Carlos chama a Helena e o Roberto a relembrarem o que eles tinham feito no exercício anterior, naquela matriz atividades do gestor, que tinha uma boa parte do tempo deles dedicado à execução, pouco na ação corretiva, mas muito pouco em termos de planejamento. E uma dedicação razoável ali na verificação, no acompanhamento. E aí ele diz assim: olha, nós vamos usar aqui duas matrizes. A primeira é a matriz PDCA de transformação do gestor. E depois nós vamos usar a matriz afazeres do gestor. O que é cada uma dessas duas matrizes? Eu vou mostrar aqui a figura para que você possa acompanhar e até fazer também, se você assim desejar. A matriz PDCA de transformação do gestor, ela tem na primeira coluna a classe PDCA, porque no exercício anterior você classificou suas atividades em o que era atividade de planejamento, de execução, de verificação e de ação corretiva. Então, dando continuidade, a matriz PDCA de transformação do gestor tem três colunas. Na primeira coluna, PDCA, onde você vai colocar as atividades que estavam relacionadas àquilo, e na segunda coluna tem aquilo que você vai reduzir, e na terceira coluna, aquilo que você vai ampliar. Então, se você tinha muita atividade no do, você vai precisar reduzir. Se você tinha pouca atividade no P, de planejamento, você vai precisar ampliar. Se você tinha pouca atividade no C, você vai precisar ampliar o C de checar, de acompanhamento. Se você tinha muita atividade no A, de ação corretiva, a chamada administração de apagar incêndio, você vai precisar reduzir. De maneira que, no final das contas, o que você vai precisar fazer é aumentar o seu P e o seu C e reduzir o seu D e o seu A. E aí o Roberto pergunta para o Carlos o seguinte: como é que eu vou reduzir o meu tempo de execução das tarefas se o meu pessoal não tem qualificação para fazer aquilo que deveria fazer? O Roberto dá um leve sorriso e diz assim: olha, a tarefa de capacitar a equipe, de orientar a equipe é exatamente sua. Mas é porque a pessoa foi contratada e ela não está compatível com a tarefa. E aí o Carlos diz: quem contratou? Pergunta, né?
Quem contratou aquela pessoa? Se você contratou a pessoa e ela não tinha competência para fazer o trabalho, você tem que treiná-la. Ou talvez você não devesse ter contratado aquela pessoa. A Helena faz uma pergunta para o Carlos que o tempo dela no ar estava com 20%, né? E ela faz, mas como é que eu vou reduzir o ar? Eu tenho que corrigir as coisas que estão sendo mal feitas. E o Carlos diz, Helena, se você planejar melhor, se você definir melhor o que tem que ser feito e principalmente como deve ser feito, sua equipe muito provavelmente vai fazer melhor. E se fizer melhor, você vai ter menos coisa para corrigir. Aí o Roberto pergunta para o Carlos, ele diz, olha, eu estava com 65% do meu tempo no Du. Se eu chegar a 55%, tá bom? O Carlos diz, Roberto, não existe número definitivo, não existe número preciso para isso. O que você tem é que, fazendo um processo de mudança, você vai reduzindo aquilo que é de do e de a, e você vai aumentando o P e o C. Você vai observar gradativamente, quanto mais você investir no planejamento e na verificação, as pessoas vão trabalhar melhor, você vai ter menos necessidade de corrigir. Isso é um processo dinâmico. Isso não é também de um dia para o outro que começa a mudar. Então a Helena pergunta, tudo bem, entendi a matriz PDCA de transformação do gestor. A partir da reflexão que eu fiz anterior, do meu autodiagnóstico, eu vou identificar o que é que eu vou precisar aumentar e o que é que eu vou precisar diminuir. E daí, o que é que eu faço? E aí o Carlos apresenta a outra ferramenta, que é a matriz afazeres do gestor. A matriz afazeres do gestor é mais simples do que a anterior. Ela tem somente 2 colunas e uma somente para identificação. Na coluna da esquerda, você vai ter as classes, o que é planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. E na parte central, você vai escrever os seus afazeres. Então o Roberto pergunta, mas eu coloquei na matriz anterior aquilo que eu deveria aumentar, aquilo que eu deveria diminuir. O que é que eu devo colocar aqui nos afazeres? O Carlos diz, olha, aí você já vai colocar a maneira ideal. Aí você vai colocar exatamente quais são os seus afazeres. Então você precisa, nesse momento, definir exatamente o que é o Roberto melhor gestor, o que é a Helena melhor gestora. E você não vai conseguir mudar isso de uma semana para outra. Isso é um processo gradativo. Mas a consciência do que você precisa mudar está registrada nessa matriz afazeres do gestor. A Helena então pergunta, então por isso que ali na fase do Canvas de gestão ágil, você tinha escrito conscientização, né, e tinha exatamente a prática de gestão e os afazeres do gestor. E o Carlos diz exatamente isso. Na prática da gestão, você fez o levantamento de como você está trabalhando hoje. Nos afazeres do gestor, você está definindo como você deve passar a trabalhar. Essa é a grande mudança que você vai precisar alcançar. O Roberto olha para aquela figura, olha lá para o Canvas, o quadro, né, do Canvas de gestão ágil, olha para o exercício que ele fez, as 2 ferramentas, e diz assim para o Carlos, está começando a fazer sentido. Eu realmente preciso mudar algumas coisas, eu preciso vender menos, eu preciso comprar menos, né, porque isso é atribuição da minha equipe. Gostei desse exercício aqui. Acho que vou realmente conseguir melhorar a minha gestão também. Acho que vou poder começar a mudar a minha maneira de fazer gestão. Para você que está assistindo aqui o vídeo, eu peço que, naturalmente, que você, para fazer esses exercícios, você viu a figura das matrizes aqui, você pode fazer isso também, sempre fazendo uma pausa e depois definindo aquilo que você pode fazer melhor. E convido a continuar essa nossa jornada na gestão sem complicação, porque nós vamos no próximo vídeo iniciar a fase de ativação. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele trouxe alguma reflexão, se você começou a pensar a mudar alguma coisa
na sua forma de fazer gestão. Dê o seu like para que nós possamos atingir mais e mais pessoas compartilhando esse conteúdo aqui. Se você, ao assistir esse vídeo, lembrou de alguém que possa também se beneficiar como você se beneficiou, compartilhe o vídeo. E se você quer se aprofundar um pouco mais, convido você a conhecer o livro ABC da Gestão, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. E para compartilhar esse conteúdo de maneira um pouco mais detalhada, você pode acessar o curso Gestão 360, cujo link está na descrição aqui desse vídeo também. Obrigado. No próximo vídeo nós vamos começar a pensar de maneira estratégica na fase de ativação.